Vamos passar então para a terceira pergunta. Fale sobre a sua época da faculdade. Olha, rapaz, foi uma época de muita luta e muita dificuldade, mas eu tenho só a agradecer, porque aprendi em casa e na igreja, fui criado na Igreja Assembleia de Deus, que por tudo a gente deve ser grato a Deus. E normalmente as oportunidades surgiram para mim sempre com muitas dificuldades também para superar. E eu trabalhava nessa época numa companhia de seguros. Quando fui aprovado, eles entre eles mesmos lá, eles resolveram reduzir o meu horário de trabalho para adaptar a escola. Eu passei a receber proporcionalmente. E eles colocaram no quadro que qualquer um que obtivesse esse mesmo êxito, conseguisse isso, teria tratamento igual. Então eu não perdi o trabalho e consegui trabalhar. Agora, evidentemente, com a redução de salário, aquilo tinha um limite, eu tinha muitos irmãos e morava ali na Praça Seca, em Jacarepaguá, no conjunto dos bancários, onde nós fomos fundadores, fomos os primeiros moradores lá, em 64, conjunto residencial 28 de agosto. Aquele foi o primeiro grande salto quando nós viemos de outra situação social e começou a nossa ascensão. E o que acontecia? O que acontecia? Eu fazia o cálculo do que tinha de dinheiro e ia a pé até a Cascadura quando acabava o dinheiro para pegar o trem e ir para a escola e voltar. Daí aquele atraso, lembra? Pois é, mas aquilo ali era um estímulo, aquilo me dava força para eu continuar, eu não podia ficar reclamando, eu tinha que agradecer que tinha passado e, felizmente, fazer parte desse grupo hoje maravilhoso. Todas aquelas brincadeiras que nós fazíamos com você devia de curtir muito, né? Porque assim, ninguém sabia do quanto estava sendo aquele teu momento de superação, só você, né? Então você devia de curtir muito tudo aquilo que a gente brincava com você, né? Muito legal. Belo exemplo. Vamos passar para a pergunta 4 então, sobre a sua vida profissional. Fala aí sobre a tua história, como foi essa tua evolução, dessa tua carreira tão brilhante. Pois é, eu comecei trabalhando como office boy numa empresa chamada Construtora Ciba. Eu me lembro como se fosse hoje, aos 17 anos, naquela época, e os meus documentos todos são assim, de traje passeio completo. Meu pai exigia isso. Depois de uma certa época, eu tinha que aprender a usar paletó, gravata. Mas nessa época, o que acontece? Eu tive muita sorte. Eu, no ginásio, eu estudei no Colégio João Lira. Isso depois, se tiver oportunidade, até vou contar como é que consegui ir para lá. E fui para lá. Naquela época, fazer o ginásio já era uma coisa, já era você conseguir algo fenomenal, ainda mais na minha situação que estava ascendendo socialmente. E as nossas festas de fim de ano, de comemoração, eram na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. E durante os 4 anos de ginásio, eu recebi medalha de primeiro colocado. Cheguei a ser, se não me engano, o terceiro lá do colégio, naquela época. Beleza. E desde o primário que era assim, a minha pior colocação foi segundo lugar. Foi assim também depois no científico, lá no Colégio Estadual República do Peru. Aí depois é que houve algum descompasso que a gente foi corrigir depois lá em cima na complementação. Aí quando você se formou, você começou a trabalhar onde? Ou você já estava... Aí na formatura, aí nessa época eu estava trabalhando saí da Construtora Ciba, eu fui trabalhar na Companhia Excelsior de Seguros.
E lá na Companhia Celso de Seguros, meu pai trabalhava no IRB, né? E o pessoal ficou acompanhando. Na época da Revolução, tinha militares em todos os lugares. Uhum. E um gerente lá da nossa empresa era coronel. Ele ficava observando. Porque a turma ia jogar xadrez, dominó, eu lavava minha marmita rapidinho, ia fazer exercício. E acabando o ginásio, do segundo grau, eu não sabia, eu fiquei meio perdido, mas essa voz, essa pessoa chegou para mim: mas você quer estudar? Eu fico observando isso, aquilo, outro. Vai fazer o quê? Eu pensava em fazer engenharia por causa do letreiro corrido. Não, vou arranjar para você. Me arranjou no melhor curso que tinha, curso vetor. Caramba. Aí a coisa era sempre assim, aquela dificuldade, né? Porque conforme eu disse, vinha a oportunidade, mas com a dificuldade para superar. Aí quando você se formou, o primeiro trabalho teu qual foi? Como engenheiro de operação? Como engenheiro, foi no Ministério das Comunicações. Comunicações. Fiquei lá no Dentel o tempo todo. Já no Dentel? Já no Dentel. E lá, tua carreira chegou? Lá a carreira foi em frente. Ali eu consegui, na parte técnica, eu chefiei todas as seções aqui da regional. E durante esse período, eu cheguei lá 3 meses depois, já me colocaram na chefia e fui ficando. Ocupei o lugar de um colega nosso, o Luluca. Luiz César? Luiz César da Silva. Exatamente. Né? E eu fiquei lá e fui ficando. Depois de lá, trabalhei. Você saiu do Dentel aposentado? Saí aposentado. E naquela época você estava como o quê? Qual era a tua função? Era superintendente? Eu cheguei a... Porque lá... Todas aquelas aprovações de licença... Todas as sessões. Todas aquelas aprovações de licença, tudo isso passava lá na tua área? Sim, porque eu era substituto do chefe geral. Entendi. Que era ora diretor regional, ora delegado regional. Tu era um superintendente. Então. Então, nessa situação aí, nós ficamos, em termos de hierarquia, em terceiro lugar da hierarquia do país. Que era presidente, ministro, tinha um diretor-geral, mas o ministro, ele entrava em contato direto com a regional. Eu vou fazer uma parte aí, porque foi um momento muito forte, o nosso encontro lá no Cefet, na festa dos 100 anos, quando aquele diretor lá do Cefet te reconheceu quem era o Sebastião, né? E assim, a deferência toda especial que ele fez à sua pessoa, né? No Dentel. Foi um momento muito bonito e que valorizou muito todo aquele grupo que estava lá. Aí depois do Dentel você teve mais onde? Bom, aqui no Dentel, depois do Dentel, engraçado, a vida me levou para outros cantos. Bom, aí você já estava aposentado, não é isso? Sendo que tem um detalhe importante, que além daqueles cursos que a gente faz, essas coisas todas, eu tive 2 oportunidades também. Uma para fazer o mestrado no IME, mas eu na época me dava muito com o pessoal, visitava aquela coisa, e eu, no primeiro convite, logo esse negócio, eu fiquei meio preocupado de depois o pessoal achar que eu entrei devido ao conhecimento. Eu falei, não, quando institucionalizar eu concorro a uma vaga para ir. E realmente, depois de um certo tempo, o Ministério institucionalizou, abriu o espaço e 2 foram selecionados. Um em Brasília, isso para o Brasil inteiro, e eu aqui no Rio de Janeiro, representando a nossa turma. Que beleza, hein? Recebi o ofício, né, a convocação do general comandante, mas questões administrativas o pessoal não podia abrir mão e eu acabei perdendo a oportunidade. Mas em seguida, lá para frente, acabei entrando para a Escola Superior de Guerra. Teve outra seleção grande
Entendi. E fiz a Escola Superior de Guerra, turma Ana Nery, ano 92. Aí depois de lá, me aposentei em 96, né? Andei fazendo outras coisas, tipo, cheguei a trabalhar fazer um serviço no Cobeira, lá em São Paulo. Essa ainda é nativa. Depois fui trabalhar, fui ser lá no Judiciário, né? Trabalhei, fui coordenador administrativo na Advocacia Geral da União. Bacana. Inclusive, o último trabalho foi receber aqui o nosso ministro atual do STF, Gilmar Mendes, e providenciar elevador exclusivo para ele aqui, essa coisa toda. E fiz uma mudança do número 123 para o número 135, inclusive fazendo reforma. Ali, fui responsável por aquela parte ali. Que beleza. Na Advocacia Geral da União. E fui também, trabalhei em marketing na antiga aquela empresa que normalmente era trampolim quando a gente começava ali funcionava, ali perto da Penha, como é que era? Daqui a pouco eu me lembro. E Bom, fui diretor jurídico do Sindicato de Servidores Públicos Federais. maravilha. Bom, vamos dar uma pausa aqui então, para passar a próxima pergunta.